Conhecer o entendimento da banca sobre determinado tema é essencial na nossa preparação. É comum que, quando estamos estudando, sem ainda ter um concurso definido, a gente vai utilizar questões de várias bancas, mas a partir do momento em que o edital é publicado e a gente já sabe qual é a banca que vai organizar aquele concurso, nós temos que nos ater às questões anteriores daquela banca e prestar muita atenção em certos entendimentos que a banca adota. Isso porque alguns entendimentos não são unânimes, então, como há variações, a gente precisa saber qual é o entendimento que a banca adota. Outras vezes, a banca ela coloca uma questão, uma pergunta, e a gente não sabe muito bem o que ela quer dizer, porque nem sempre aquele conceito é claramente definido na lei ou na doutrina. E algumas vezes a banca simplesmente adota entendimentos errados. E o que é bem complicado, porque se a gente já tem um estudo sólido, a gente pode ter um outro entendimento, né, já saber, e a banca vai cobrar outra coisa. Então, por isso, nesse vídeo, eu trago 5 entendimentos adotados pela FGV em provas de contabilidade geral e avançada, e eu fiz este levantamento a partir de questões de prova da FGV, que ela adotou esse entendimento, alguns inclusive de forma errada, mas que ela não anulou as questões, quer dizer, a princípio elas estão validadas. E quando a gente se baseia em questões, é muito mais fácil a gente conseguir êxito em eventualmente alguma questão que a gente, né, não acerte o gabarito e nós vamos recorrer daquela questão. Aí, se a banca adotou, né, num concurso anterior, é bem mais fácil, vai colocar lá, apontar, né, exatamente aquela questão que houve aquele entendimento. Mas vamos ver alguns entendimentos aqui para a gente prestar muita atenção na próxima prova da FGV. Bom, o primeiro deles é que receitas e despesas financeiras não fazem parte do resultado operacional. Esse entendimento eu vi em várias provas da FGV, então já é algo consolidado. Por que eu coloco isso como um entendimento particular da FGV? É que na Lei 6.404 de 76, a gente vai ver, na hora que ela determina o conteúdo da demonstração do resultado do exercício, ela vai colocar lá as despesas operacionais, como despesas com vendas, despesas administrativas, despesas gerais. Ela vai incluir também despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras e aí depois se chega ao resultado operacional líquido. Assim é o texto da lei. Então, pelo texto da lei, as despesas financeiras elas entram na conta para a gente chegar no resultado operacional líquido. Mas em várias questões da FGV ela não entende assim. Eu trouxe um exemplo só, mas não é o único. Então vamos ver esse concurso aqui de 2021. Na apresentação da demonstração de resultados do exercício, o resultado financeiro, bom, ele não vai compor, né, custo das vendas ou serviços prestados. Ele não é uma das deduções das receitas de vendas, né, que a gente vai ter aquelas várias deduções, né, vendas canceladas, tributos sobre vendas, descontos incondicionais e abatimentos. E também não é apresentado logo após o resultado bruto. Então, a nossa dúvida seria o quê? Se ele integra o cálculo do resultado operacional, é assim que está escrito na lei das SA, né, a lei 6.404, só que a FGV entende que ele não integra o cálculo do resultado operacional. Para a FGV, o gabarito correto foi esse, que ele compõe o resultado antes do imposto de renda, porque depois do resultado operacional vão vir outros itens até se chegar ao resultado antes do imposto de renda. Então a banca está adotando o quê? O entendimento de que o resultado financeiro ele vai vir depois desse resultado operacional. Então preste bastante atenção, porque aqui é um entendimento bem consolidado. Então a resposta aqui, né, alternativa B, que a gente viu que ele entendeu então que o resultado financeiro não faz parte do resultado operacional. Um outro entendimento é que a alteração do método de depreciação é uma mudança de estimativa. Então,
É importante a gente conseguir determinar quando uma situação é uma mudança de estimativa ou se é uma mudança de política. Porque se for uma mudança de política, a gente tem que fazer o quê? Uma aplicação retrospectiva, vai ter que alterar lá os saldos de entradas da demonstração financeira mais antiga apresentada. E quando ela é uma mudança de estimativa, ela vale dali para frente. Então, no texto, tá, do CPC, ele é bem claro que quando se muda a depreciação, mas não o método de depreciação, olha, a empresa está depreciando em 10 anos aquele ativo imobilizado. Aí depois chega um determinado momento que ela revisa aquela estimativa e acha que aquele imobilizado vai ter uma vida útil de 9 anos e não mais de 10. Isso é uma mudança de estimativa, seria aplicado dali para frente. Agora, uma mudança de política seria algo diferente, né? Uma empresa, por exemplo, está usando lá o método do custo para avaliar sua propriedade para investimento e ela muda para o método do valor justo. Ela vai usar valor justo, então ali é uma mudança de política. Agora, a norma não deixa claro a situação em que há uma mudança no método de depreciação. A empresa está usando aquele método linear, né, que é o mais aplicado, e ela passa a usar, sei lá, um método pelas horas de trabalho. E aí? Não há uma definição. Para muitos autores, eu também concordo, isso seria uma mudança de política, já que ela tinha uma política contábil que era a política que ela usava para depreciar o equipamento. Mas, para a FGV, quando ela muda o método de depreciação, é uma mudança de estimativa e não uma mudança de política. Como que eu chego nessa conclusão? Numa questão aqui de 2021, que é do auditor fiscal da Receita Estadual, lá do Cefaz Espírito Santo. Ele coloca o seguinte, que uma sociedade apresentava o balanço patrimonial a seguir e diz que a máquina era depreciada pelo método da linha reta. É aquele que a gente está acostumado, né? Se ela tinha uma vida útil estimada de 5 anos, ele era depreciado 20% ao ano. Ainda a sociedade empresária considerava valor residual zero. Na elaboração das demonstrações contábeis de 31/12 de X2, os contadores da sociedade empresária julgaram que a informação contábil seria mais relevante e confiável, depreciando os ativos imobilizados pelo método dos benefícios gerados. Observe que aqui ela mudou o método de depreciação. Assinale a opção que indica, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, o procedimento contábil a ser efetuado pela sociedade empresária e o efeito decorrente da aplicação. Então aqui a gente teria duas alternativas, ou era uma mudança de política contábil ou era uma mudança de estimativa. O gabarito da questão foi a alternativa E, que se trata de uma mudança de estimativa, né? Aqui o resto está certo, né? Uma vez que ele é mudança de estimativa, então deve-se utilizar o método dos benefícios gerados a partir de X2 apenas, a partir do momento da mudança. A gente vai fazer uma aplicação prospectiva, né? Vale dali para frente. Mas a dúvida era se era mudança de política contábil ou mudança de estimativa. Então lembre-se que no caso de uma mudança no método de depreciação, para a FGV é uma mudança de estimativa. Então correta aqui, né? A alternativa E. Outro entendimento, crédito fiscal. Para a FGV, o crédito fiscal é sempre classificado como ativo realizável a longo prazo. Isso aqui eu vi com base em uma única questão, tá? E para mim é bem controverso isso, porque crédito fiscal, ele pode ser de várias naturezas. A gente costuma considerar, né, o crédito fiscal, por exemplo, um ICMS a recuperar, o IPI a recuperar. Que, em regra, a empresa vai utilizar, né, esse crédito em curto prazo, coisa de um mês depois normalmente. No ICMS a recuperar, às vezes ela vai usar isso em vários anos, aí pode estar no ativo realizável a longo prazo também, mas em regra o ICMS a recuperar é um ativo circulante. A gente pode ter crédito fiscal também quando se trata de imposto de renda e contribuição social e se aplica o CPC 32, que lá a gente vai usar, por exemplo, o ativo fiscal diferido. Nesse caso, do imposto de renda e da contribuição social,
o ativo fiscal diferido, que a gente considera um crédito fiscal, é entendido que ele sempre tem que ser reconhecido no ativo realizável a longo prazo. Então observe bem aqui, crédito fiscal não tem uma definição nem na lei, nem nas normas contábeis. A gente entende, né, isso em vários autores, que eles vão usar essa palavra crédito fiscal para sempre que a empresa ela tem direito, né, a um crédito, não no sentido contábil, no sentido econômico, em relação a algum tributo. Mas aqui na FGV, pelo visto, ela usou esta palavra crédito fiscal, querendo dizer que é aquele crédito oriundo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que seria o chamado ativo fiscal diferido, e ela entendeu então que quando se aparece essa expressão crédito fiscal, ele sempre vai ser reconhecido no ativo realizável a longo prazo. Como eu falei, eu encontrei isso em uma única questão, que foi uma questão também lá do Cefaz Espírito Santo, concurso de auditor fiscal da Receita Estadual em 2021. Vamos ver a questão que eu me baseei para chegar a esse entendimento. Bom, uma entidade que presta serviços de consultoria apresentava os seguintes saldos em seu ativo em 31/12 de X0. Disponibilidade 50 mil, empréstimo concedido a sócio da entidade para pagamento em 3 meses 20 mil, crédito fiscal 15 mil, automóveis utilizados no negócio 30 mil, depreciação acumulada dos automóveis 10 mil e seguro antecipado dos automóveis com vigência de 2 anos 24 mil. Assinale a opção que indica o valor do ativo realizável a longo prazo em 31/12 de X0. Tá? Então aqui, se a gente voltar na questão, né? Bom, empréstimo concedido a sócio da entidade, né? Uma empresa de consultoria de serviços, ele sempre vai ser de longo prazo. Assim como o seguro dos automóveis, com vigência de 2 anos, ele vai ser de longo prazo, né? A gente divide por 2, né? O primeiro ano é circulante, o segundo ano é ativo realizável a longo prazo, 12 mil. Agora, o crédito fiscal, no entendimento aí da maioria dos autores, vai depender de que crédito fiscal é esse. Mas a FGV entendeu nessa questão que o crédito fiscal é no ativo realizável a longo prazo. Tá? Então, foi essa questão que eu me utilizo para ver esse entendimento. Então, vamos ver qual que é a soma desses itens que a gente identificou como ativo realizável a longo prazo. Então, está aqui no empréstimo concedido a sócio, o crédito fiscal, tá? Que é a questão que eu coloco aqui, e o seguro antecipado, né? Vigência de 2 anos, metade dele é de longo prazo, então o total do ativo realizável a longo prazo é de R$47 mil, que foi o gabarito, né? Foi a alternativa C. Agora vamos ao terceiro entendimento aqui. Balanço intermediário. A base é de 1 ano para a classificação do circulante a longo prazo. Esse aqui até não é um entendimento assim que eu considero característico da FGV. É um entendimento que para mim me parece que é o entendimento das normas contábeis e dos doutrinadores da contabilidade. Mas sempre surge essa dúvida. Eu até coloquei um vídeo falando sobre isso, né? Eu corrigi, né, a questão que eu vou colocar aqui e também dei mais explicações. Mas aqui eu vou simplificar, né, falar, olha, sempre essa dúvida. E aí, quando a gente tem um balanço intermediário, a empresa ela considera o final do exercício social dela em 31 de dezembro de cada ano, mas ela faz um balanço intermediário em 30 de junho. E aí, o que a gente considera circulante? O que vence em 1 ano ou o que vai vencer em 1 ano e meio, que quer dizer o que vence até o final do exercício seguinte. 12 meses ou final do exercício seguinte, nesse caso. A gente vai, a FGV, né, adota, né, que me parece que é o entendimento mais adequado, ela entende que são 12 meses, nesse caso, balanço intermediário. Que é essa questão aqui que eu falei, depois eu tenho também um outro vídeo, quem quiser ver essa correção, né, com mais detalhes eu falo lá. Mas aqui é o seguinte, ele diz que em 2/11 de X0, a sociedade pagou R$96 mil por 24 meses de aluguel antecipado. A sala vai ser ocupada em 1/12. O contrato é considerado um ativo de baixo valor para a sociedade empresária e assinale a opção que indica a contabilização do aluguel antecipado no balanço semestral em 30/6 de X1. Então o que aconteceu aqui? Ó?
Em 2 de novembro de X0 foi pago, né, 24 meses de aluguel, R$ 96.000. Isso significa então que o aluguel mensal é de R$ 4.000. 96 mil dividido por 24, né? E aí o que acontece? Ele vai ocupar a sala a partir de 1/12. Então é a partir daqui que começa a contar a despesa. E aí o que acontece em 30/6 de X1? Foram 7 meses, né, de despesa, porque começou a despesa em 1/12, quando chegou 30/6 do ano seguinte, decorreram 7 meses, então foram transferidos 7 meses para a despesa. Aí restaram 17 meses que foram pagos antecipadamente, e aí a FGV aqui ela mostra o entendimento que ela adota. Por quê? Ela entendeu que 12 meses ficam no circulante, 4.000 vezes 12, 48.000, e no ativo realizável a longo prazo, 5 meses. Tá? Se ela tivesse adotado um outro entendimento, que alguns minoritários, mas entendem possível, ela teria entendido que tudo, os 68 mil seriam no circulante. Mas não, ela entendeu que havia essa divisão, portanto, né, aqui resposta, né, alternativa D, ativo circulante 48 mil e ativo realizável a longo prazo R$ 20.000. Agora vamos ver um outro entendimento aqui, que esse aqui é controverso. Ele simplesmente, eu digo que ele está errado, né, mas é um entendimento que eu vi em uma prova da FGV. Outras bancas acabam adotando esse entendimento, eles pegam uma literalidade da norma e parece que não entenderam o funcionamento da DFC e por isso acabam adotando um entendimento errado, não tem outro nome para isso. Ó. Ele diz que por esse entendimento, eu vou mostrar a questão que aparece, tem que haver a eliminação da PECLD para cálculo do lucro ajustado no método indireto. Então vamos lembrar aqui o que é o método indireto, tá? O método indireto, a gente vai partir do lucro líquido do exercício e vai entender que aquele lucro líquido do exercício entrou caixa naquele valor lá nas atividades operacionais. O que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. O lucro líquido do exercício, ele foi feito baseado na competência, e o fluxo de caixa, o que interessa para a gente é a entrada ou saída de dinheiro. Além disso, na demonstração do resultado do exercício, pode haver situações que sejam atividades de financiamento ou de investimento. Então não vão ter que ser o que ajusta, a gente vai ter que ajustar o nosso lucro para se chegar no fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto. E na verdade o método indireto ele vai ser igualzinho, né, o valor vai ser igualzinho ao método direto. E eu digo até em aulas que eu dou sobre a DFC que na verdade o cálculo é igualzinho, só que no método indireto a gente faz por atacado, a gente parte já de várias contas já feitas e aí a gente faz os ajustes. E no método direto a gente vai fazer um por um cálculo, mas o cálculo é o mesmo. E aí que está o erro da FGV. Por quê? O que a gente faz? A gente pega a DRE e vai ajustando a DRE, tirando itens da DRE que não influenciam o fluxo de caixa operacional, tá? Por exemplo, a gente tira a depreciação, porque a depreciação ela não vai influenciar no fluxo de caixa, né? Ela não significa saída de dinheiro. O resultado positivo da equivalência patrimonial, por exemplo, que também não significou entrada de dinheiro, né? Seja ele positivo ou negativo, a gente anula o efeito do resultado da equivalência patrimonial porque só ele reconheceu o quê? O lucro que a investida teve, mas não entrou dinheiro para ele. Ou no caso do prejuízo, não saiu dinheiro. Então a gente ajusta ele. Só que depois, e aí a gente chega no lucro ajustado, só anulando itens da DRE. Só que não termina aí. Depois do lucro ajustado, o que a gente faz? A gente faz um outro ajuste que é com as variações das contas operacionais do ativo e do passivo. Então, por exemplo, variou lá contas clientes, né, contas a receber ou estoques do ativo. O que a gente faz? Aumentou o ativo circulante operacional, a gente subtrai nesse ajuste. Se aumentou, a gente subtrai. Se diminuiu o ativo, aí a gente soma. E o passivo operacional, a gente vai fazer também o ajuste pela variação dele de um ano para o outro. E o que a gente faz nessa variação? Se aumentou o passivo operacional, a parte do passivo operacional, por exemplo, a conta fornecedores, aumentou, a gente soma. Se diminuiu,
um passivo operacional, a gente subtrai. E aí a gente chega no lucro não, né? A gente chega no fluxo de caixa das atividades operacionais, assim. Então note que a PECLD, ela está lá no ativo operacional, ela está logo depois da conta clientes ou duplicados a receber. Então ela vai ter que sofrer esse ajuste. E eu não posso, por isso, anular o efeito dela na DRE, porque ela vai ser ajustada por essa variação. E isso aqui não sou só eu que falo, não. Não é só o Alexandre Ogata que está falando isso. Se você pegar lá Manual da Contabilidade Societária, que é a grande bíblia da contabilidade, né? O Manual da Contabilidade Societária, lá da FIPECAF, tem lá o exemplo da DFC, método indireto, vocês vão ver lá, PECLD não compõe o lucro ajustado, ele não elimina o efeito da PCLD no lucro ajustado. Ele vai usar justamente nessa variação. Então isso aqui não tem a menor dúvida que está errado. Mas a FGV usa isso, a FGV, e eu vi outras bancas também. Outras bancas acabam adotando o entendimento, que é errado, tá? De que qualquer coisa que está na DRE, que se ele informa assim, ó, tal, tinha aluguel lá na DRE, mas ele não foi pago, despesa de aluguel não foi paga, você tem que eliminar no lucro ajustado. Não é verdade, tá? O que está lá, o que faz parte do ativo operacional ou do passivo operacional, mesmo que ele não foi pago, a gente não mexe na DRE. A gente não ajusta a DRE para chegar no lucro ajustado, porque ele vai ser necessário para a gente fazer depois, o efeito dele tem que ser considerado na hora do ajuste da variação dos ativos operacionais e dos passivos operacionais, lá do balanço. Então aqui é um ponto importante, mas se aparecer na prova, você vai ter que considerar, né, na FGV que eu vou ter que anular esses efeitos. Então vamos ver essa questão aqui. É uma questão de 2021, tá, do analista administrativo Contabilidade Fundo Saúde. O que ele diz aqui? Ó? Ele vai dizer que uma entidade apresentou a seguinte demonstração do resultado do exercício em 31/12 de X0. Aqui tem a DRE, e ele diz: a única despesa paga em X0 foi referente a salários, as demais serão pagas em X1. E aí ele diz assim: assinale a opção que indica o lucro ajustado da entidade na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente parte do lucro líquido, é como se tivesse entrado caixa nesse valor, e o que a gente teria que tirar aqui? A gente tem que tirar a depreciação, porque ela é uma retificadora do ativo imobilizado e não significa saída de caixa. Se tivesse, tá, resultado da equivalência patrimonial, a gente tinha que também eliminar o efeito do ajuste da equivalência patrimonial. No ajuste, a gente teria que eliminar os efeitos do resultado da equivalência patrimonial. Se tivesse venda de, por exemplo, imobilizado e tivesse lucro aqui na venda do imobilizado, a gente teria que eliminar também esse lucro, e é isso que a gente teria que fazer. Como que a gente elimina? Bom, depreciação é despesa, então a gente soma, né? A gente anula o efeito. Se fosse resultado positivo da equivalência patrimonial, a gente ia subtrair para eliminar o efeito. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, não, na verdade, não é para ser eliminado. Não é. Mas a FGV entendeu que sim, já que não significou saída de dinheiro, ela entendeu erroneamente, diga-se de passagem, tá? Mas, então, como é que foi para a FGV feito esse cálculo? Então, lucro líquido, parte do lucro líquido, 35.640, a gente vai eliminar o efeito da depreciação, né? Soma 40 mil, e vamos eliminar também o efeito da PECLD, porque assim a FGV entende, então vai dar um lucro ajustado de 85.640. Correto aqui foi considerada a resposta da alternativa B. Então, pessoal, aqui eu trouxe esses 5 entendimentos, como eu falei, alguns deles legítimos, outros uma tomada de posição e um outro aqui simplesmente errado, tá? Se vocês assistirem aulas que eu dou em vários cursos, eu faço a correção para se chegar no gabarito. Então tem muitas aqui que eu nem falei que era errado para tentar, né? Porque eu falei, ó, vou mostrar o que a FGV fez aqui e eu faço a resolução. Aqui eu estou mostrando, né, a controvérsia desses entendimentos, porque é um vídeo específico para quem está se preparando para a FGV. Então eu tenho que prestar atenção, verificar aqui esses entendimentos e não errar na prova, né? Ou pelo menos se sair diferente na prova já sabe onde recorrer
e qual é o precedente que a FGV tinha dado, né? Porque às vezes a banca acontece também, tá? De a banca adotar um entendimento errado e aí no futuro eles adotam o certo, mas aí se for o caso, né, teríamos que entrar com um recurso usando a prova anterior para, né, tentar, né, reverter essa situação. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, peço o seu like para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para saber das novidades e essa é uma ajuda que vocês podem dar aqui para o canal para que o canal possa continuar a existir, trazendo aí várias aulas, né, de contabilidade, de direito tributário e de outras disciplinas também falando sobre preparação para concursos e dando essas dicas na resolução de questões de prova. Então, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.